Bom dia, boa tarde ou boa noite. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Desde 1968, portanto 50 anos o ano que vem, estudando as obras básicas na pureza doutrinária da doutrina espírita. Não leio livros que não são da pureza doutrinária. Não escuto mensagens de espíritos soltas. Nem leio. Só leio mensagens de espíritos escritas em livros seguros. Então, desde 1968, estudando o Espiritismo e a ciência do direito. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a vida e a morte, embasados nesse livro, Ação e Reação. É o 10º livro da coletânea de 16 livros de André Luiz, Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Livros seguros. Não é o Espiritismo, mas são auxiliares da compreensão da lei de Deus. André Luiz estava estagiando numa cidade espiritual que trabalhava muito sobre receber os espíritos, ali eles ficam fazendo as revisões, trabalhando, estudando para preparar para a próxima encarnação. Uma senhora que estava lá há 50 anos, nessa cidade, se preparando para a próxima reencarnação, chega na reunião e diz, o Druso era o diretor da reunião, meu amigo, releve-me a intromissão. Quando partirei para o campo terrestre com meu filho? Tanto quanto posso, visito-o nas trevas. Isso é que é estar com o pé no chão. Tem gente fazendo palestra aí e dizendo que vai ser tudo a mil maravilhas. Não vai. Enquanto você não acertar o seu passado de erros, você não consegue subir os degraus da perfeição. E só estudando. Tanto quanto posso, visito-o nas trevas. Não me vê, não me escuta, sem se dar conta da miséria moral a que se acolhe. Continua autoritário e orgulhoso. Paulo é o filho. No entanto, não é para mim um inimigo, é um filho inovidável. Ah, como pode o amor contrair tamanho débito? Sim, exclamou Druso. O amor é a força divina que frequentemente aviltamos. Tomamo-la pura e simples da vida, com que o Senhor nos criou, e com ela inventamos o ódio e o desequilíbrio, a crueldade e o remorso, que nos fixam indefinidamente nas sombras. Quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos no tocante à lei. Amor mal interpretado, amor mal conduzido. Vamos agora, Estudos Espíritas, Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco, livro seguro, editora Febre. Não precisamos comprar mais livros, só os livros que nos ajudam a compreender a doutrina espírita na reforma moral. Não está se precisando reescrever Rei Emanuel. Não está se precisando reescrever essas pessoas. Eles estão fazendo isso para vender livros e para fazer palestras sem nenhum fundamento na pureza doutrinária. Esse é um livro seguro. A reencarnação significa o retornar do espírito ao corpo tantas vezes quantas se tornarem necessárias para o autoburilamento, libertando-se das paixões e adquirindo experiências superiores, sublimando as expressões do instinto ao tempo em que desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades transcendentes da intuição. A reencarnação é a mais excelente demonstração da justiça divina em relação aos infratores da lei, na trajetória humana, facultando-lhe a oportunidade de ressarcirem numa os erros cometidos nas existências transatas. Espiritismo é isso, é estudar, meus amigos. Não tem que ficar iludindo ninguém. Quem estiver acompanhando esse meu bate-papo, se tiver com vontade de se suicidar, não vai, porque ele sabe que a reencarnação foi um empréstimo de Deus. Ele tem que cumprir as tarefas, se auto-vencer, acertar os erros,
buscar os acertos e nunca sair dessa vida que é o maior tesouro que Deus lhe emprestou. E aí, Druso diz a ela que ela está ali já prestes a reencarnar. E aí ela vai dormir. Mas André Luiz, que estava estudando, pergunta a Druso, sim, mas qual foi a situação dessa senhora na vida anterior, na última reencarnação? Nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube. Isso é que é estudar o Espiritismo. Não soube. Muitos de nós não estão sabendo. E o pior, está se iludindo com certas palestras e certos livros. Se iludindo em certos seminários e em certos congressos. Nós viemos para estudar, mas estudar a lei e nos reformar. Olha só, nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Jogou fora a última encarnação. Instilou nele ideias de superioridade malsã que se lhe cristalizaram na mente, favorecendo-lhe os acessos de rebeldia e brutalidade, transformando-se em tiranete social. O infeliz foi fisgado sem perceber ao pântano tenebroso, em seguida à morte do corpo, e a desventurada genitora, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos que lhe arruinou a vida, hoje se esforça por reavê-lo. E não tem outro caminho. É só este o caminho. Continua a explicação. Isso é que é estudar o Espiritismo. Nossa amiga que amoleceu a fibra da responsabilidade moral, que é o que nós estamos precisando hoje. Estudar a responsabilidade moral. Eu tenho visto nesses 50 anos pessoas que estão há 40 anos indo ao centro espírita e continuam rebeldes, mal educados, tratando mal as pessoas e a si próprios, não estão sabendo estudar. Outros estão iludidos com os presos das cadeias, em vez de nós trabalharmos para que os jovens não adentrem na área da criminalidade, que é esse o papel verdadeiro do estudo de Jesus. Nossa amiga que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto, voltará à reencarnação em círculo paupérrimo, lei de justiça. É isso que nós estamos precisando estudar com os jovens, conosco, para endireitarmos a nossa caminhada. Em círculo paupérrimo, recebendo aí, quando novamente mulher jovem, então desprotegida, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Não quer dizer que o dinheiro seja ruim, mas ele foi mal usado, mal utilizado. Ser-lhe-á na carência de recursos econômicos a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida. Regenerando-lhe a visão da vida. Esse é o papel do estudo. Fora do estudo não há salvação. Não tem milagre, não tem cura, gente. Tem gente, diretores, deixando de fazer palestras sobre sonos e sonhos. Não tem nada a ver com o aprendizado moral. Com as curas de Jesus. Não existe isso. Existiu. Mas hoje é a reforma moral. Ser-lhe-á na carência de recursos econômicos a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade e do sofrimento. Aí é que está a explicação da reencarnação com o sofrimento. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vencerão no difícil tentame? Tentame? Indagou o André Luiz. A vitória é a felicidade que todos lhes desejamos. E se perderem na batalha projetada, de certo,
falou o orientador com expressiva inflexão de voz, regressarão em piores condições aos precipícios que nos circundam. Se der errado, vai voltar de novo para acertar. Cada um de nós, os espíritos endividados, renascendo na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens uma réstia do céu que sonha conquistar e um vasto manto do inferno que plasmou para si mesmo. Quando não temos força suficiente para seguir ao encontro do céu, que nos confere oportunidades de ascensão até ele, retornamos ao inferno que nos fascina à retaguarda. Queridos amigos, só o estudo, só a compreensão, só a assimilação do estudo, só a prática, a reforma íntima é que nos vai mostrar o caminho para nós ascendermos os degraus que nos levam a esse céu, que na verdade é a reforma moral, que é o estudo consciente e responsável do que nós fazemos de nossa vida. É isso que eu queria mostrar aqui para vocês, que fora do estudo não tem jeito. Tem um livro aqui, e vou ver se mais um minuto, do Martins Peralves, livro seguríssimo. Não precisa escrever outros livros, não precisa vender mais livros, gente, diferentes. Tem uma senhora lá no Congresso, agora eu vi, ela comprou 8 livros. Deixa eu ver os 8 livros, a senhora não vai entender nada disso. É a ilusão, sabe? As pessoas entrando nesse caminho da ilusão, com palestras que não tem nada de fundamentação pedagógica da reforma moral. Essas pessoas vão perder tempo lendo aqueles livros que não vão entender nada. Esse é o livro didático. Didático. Aí ele pergunta aqui, que falta ao homem moderno, usufrutuário de tantas bênçãos, para que faça brilhar a luz? Ele mesmo mostra, falta o estudo, falta a meditação, falta o trabalho. É isso que é a doutrina espírita, é estudar para compreender as leis de Deus e a metodologia e o mecanismo dessas leis, aplicar em você, se reformando, para você começar a sua caminhada à perfeição. Um grande abraço, Marcelo Paes Barreto. Fora do estudo não há salvação.